Olá, eu sou o professor Fabrício Mayan, tudo bem? Agora a nossa segunda aula sobre o processo de organização da sociedade islâmica, né? Que nós começamos naquele primeiro momento, mostrando a origem. E como sempre, não esqueçam de me visitar em todos os meus endereços eletrônicos. Vá lá no Instagram, professor Fabrício Mayan. Vá no meu Face, na minha fanpage, professor Fabrício Mayan. O meu canal aqui que você está vendo, né? Professor Fabrício Mayan. E o WhatsApp, se você quiser tirar dúvidas, né? Pessoalmente com a pessoa aqui que vos fala, você vai no 999002705. Então, essas são as formas de contato que você pode ter dentro do nosso contexto, né? Lembrem-se que na nossa última aula sobre essa questão do islamismo, eu comentei com vocês, eu mostrei a vocês como foi que a sociedade islâmica se originou ali na Península Arábica, né? Quando Maomé produziu o contexto da expansão do islamismo, a revelação do islamismo, ele conquistou a cidade de Idlib, transformou em Medina, depois marchou e conquistou Meca, se tornando um líder religioso, um líder político, um líder militar, enfim. Aí vocês viram comigo todo esse processo de evolução da formação da sociedade islâmica. Pois bem, então a gente sabe que foi no século VII que o islamismo acabou alcançando aquela região ali da Península Arábica. E a sociedade islâmica, turma, vai ficar ocupando a região da Península Arábica do século VII até o século XX sem nenhum transtorno maior. Claro, de vez em quando você tinha sempre alguns percalços históricos, você tinha contextos de guerras no Ocidente que se manifestavam ali na região do Oriente Médio, conflitos locais, mas imagine que do século VII ao século XX, nós tivemos um processo de ocupação da Península Arábica ali pelo povo árabe, até que, quando a gente chega no século XX, nós vamos ter a criação de um problema mais específico na região da Península Arábica, envolvendo a área da Palestina, né? Então, a Palestina, ela vai se tornar um paiol de problemas, justamente porque nessa região da Palestina, um problema será enraizado entre uma briga que até hoje é bem comentada nas provas que vocês fazem, que é a briga, a convulsão que aconteceu entre o povo israelense e o povo palestino. Então, imagine só que nesse percalço histórico de ocupação da civilização árabe-muçulmana do século VII ao século XX, a gente vai chegar no século XX com um problema muito grave, especificamente na região da Palestina. Quando você tem a convulsão entre o povo judeu e o povo palestino. Entenda o seguinte, essa região, a Palestina, é a região onde você tem o Estado-nação de Israel hoje, tá certo? Onde você tem a nação israelense, você tem a região da Palestina, que foi uma região ocupada primeiramente pelo povo hebreu. Lá por volta de 2000 anos antes de Cristo, os hebreus chegaram ali, e entre 1000 anos antes de Cristo, eles fundaram a civilização, principalmente acompanhando o Rio Jordão. E formaram, claro, nesse período, uma sociedade briosa para aquela época. E os hebreus serão expulsos da região da Palestina por volta de 70 depois de Cristo, quando os romanos chegam na região e expulsam o povo hebreu, e acontece o que nós passamos a chamar na história de a grande diáspora, ou a diáspora hebraica. Então, o hebreu saiu 70 depois de Cristo, expulso pela chegada das legiões romanas, e eu queria que você entendesse que no século VII vem o povo palestino, o povo árabe, né, palestino, e islamiza aquela região. Então, imagine só que o povo palestino é justamente o árabe muçulmano que islamizou a Palestina, que havia sido deixada pelos hebreus em 70 depois de Cristo. Quando a gente chegou no século XX, por que exatamente a região da Palestina voltou a ser um problema? Repara só o que eu estou dizendo. Os hebreus vão ser expulsos dessa região em 70 depois de Cristo.
Os palestinos, que são árabes islâmicos, que moram na Palestina e assim se intitulam, vão islamizar a Palestina no século VII. Então, em 70 depois de Cristo, os hebreus são expulsos, daí eles são chamados de judeus, saíram do reino de Judá. E no século VII aconteceu a islamização da Península Arábica e o árabe que morava na Palestina se intitulou de palestino e islamizou a região. Ele aí está do século VII ao século XX. E no século XX o problema vai acontecer justamente porque durante a Segunda Guerra Mundial, todos vocês sabem, além da guerra que foi travada entre as nações totalitárias e democráticas no princípio capitalista, os alemães estabeleceram uma guerra particular, que foi justamente o Holocausto, a perseguição desenfreada contra o povo judeu, E essa perseguição contra o povo judeu vai fazer com que um movimento, durante a Segunda Guerra Mundial, ganhe força, que era o movimento sionista. O sionismo, reparem bem, era um movimento que os judeus estabeleciam com o intuito de se erguer, de se construir uma pátria judaica. Com o Holocausto, o sionismo ganhou força e eis que os hebreus começaram a se organizar para a criação de uma pátria. Nesta época da Segunda Guerra Mundial, a Palestina estava sob a jurisdição da Inglaterra, que ao vencer a empreitada bélica contra os turcos otomanos, acabou ocupando aquela região. E quem administrava em particular a região da Palestina era um nobre britânico, o ministro das Relações Externas, o Lord Balfour. E quando os hebreus, agora chamados de judeus, na Segunda Guerra Mundial, começaram a ser perseguidos pelos nazistas no Holocausto, e o sionismo ganhou força, a ideia de se criar uma pátria judaica, o sentimento, a necessidade de se criar esse país, o sentimento que aflorou, fez com que os hebreus pensassem em voltar para a casa deles. E qual é a casa do hebreu originalmente? A casa da onde eles jamais deveriam ter saído. Justamente a Palestina. A mesma região que eles acabaram saindo em 70 depois de Cristo e agora eles pedem para voltar. E adivinha o que aconteceu? O Balfour, na famosa declaração do Balfour, acabou autorizando o povo hebreu a voltar para a Palestina. Lembre-se que a Palestina estava sob a jurisdição de quem? Da Inglaterra. Então, com a declaração Balfour, os hebreus, agora chamados de judeus, começam a voltar para a Palestina, que está há 13 séculos, do século VII ao século XX, com a presença do povo palestino, do povo muçulmano. Esse processo de consentimento que o Balfour deu para o judeu voltar para a terra dele, terra que, eu repito, está agora ocupada há 13 séculos, pelo povo palestino, vai se tornar uma área extremamente conflituosa. Quer dizer, imaginem só que você está na sua casa e de repente alguém começa a entrar no seu quintal e diz que é dono daquele quintal, sendo que essa casa está nas mãos da sua família há 13 séculos. E um povo que é diferente da sua cultura, da sua base religiosa. Claro que você está entendendo que isso não vai dar boa coisa, e não deu de fato. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou e os judeus continuaram indo para a Palestina, os ânimos se acirraram. Habilmente, a Inglaterra transferiu o problema da Palestina para a Organização das Nações Unidas resolver. Imagine que a ONU havia sido criada em 1945 e o primeiro grande abacaxi que a ONU pegou para descascar foi a questão da Palestina. A Inglaterra acabou criando uma animosidade muito grande. Os judeus chegavam na Palestina, os palestinos já estavam extremamente inquietos com essa situação. E quando a ONU recebeu a incumbência de resolver essa questão, o que é que a ONU faz? Ela faz a famosa partilha da Palestina. Essa partilha da Palestina, gente, foi uma partilha feita da seguinte maneira. A maior parte do território da Palestina foi entregue justamente para o povo que era quantitativamente menos numeroso, no caso, os judeus. E a menor parte da região da Palestina acabou sendo entregue para o povo palestino. Ou seja, o povo judeu chega na região,
o povo judeu chega na região, que ele tinha saído em 70 depois de Cristo, o palestino está lá já há 13 séculos, e na divisão que a Organização das Nações Unidas fez, um organismo criado entre as nações ocidentais, se privilegiou justamente o invasor. Conclusão, essa partilha que a ONU fez foi realmente um insucesso total, e isso conduziu a gente a uma guerra que envolveu o povo judeu e o povo palestino. Então, a origem da guerra entre os palestinos e os judeus está exatamente associada a esse cenário. Aí você vai fazer uma pergunta: Fabrício, quer dizer então que o judeu foi para a Palestina, região que ele tinha deixado em 70 depois de Cristo, começou a ocupar a região e criou um país. Os palestinos não quiseram essa criação e literalmente a briga foi produzida. É isso? É exatamente isso. E a pergunta que você pode estar querendo me fazer é a seguinte: e vem cá, o judeu podia fazer isso? A região já não estava há 13 séculos na mão do povo palestino, do povo muçulmano? Estava, mas aí você vai entrar numa coisa que é interessante sobre o prisma da estrutura geopolítica, que é o seguinte: o judeu voltou para a região da Palestina, da onde ele tinha saído em 70 depois de Cristo. E essa região é uma região que o judeu pode reivindicar como dele, Fabrício? Pode. Pode como? Aí é que está o detalhe. O judeu saiu dessa região por quê exatamente? Porque ele abandonou essa região? Claro que não, que você ouviu dizer agora há pouco que isso foi causado pela chegada das legiões romanas, que produziram a dispersão do povo judeu. Então o povo judeu saiu porque ele foi obrigado a partir da chegada das legiões romanas para não ser escravizado. Então ele foi expulso. E como ele foi expulso desta região, como é que ele utiliza a argumentação para se intitular dono dela hoje? Direitos históricos. Então imagine que os hebreus, agora chamados de judeus, reivindicam a Palestina, onde hoje está o Estado-nação de Israel, como sua, baseado em direitos históricos. Fabrício, e esses direitos históricos são reconhecidos, são legitimados? São. E o palestino, por sua vez, reivindica a região, a mesma região, baseado em direitos adquiridos. Ou seja, o palestino chegou no século VII, introduziu toda a estrutura comercial, introduziu língua, religião, costumes. Eis então que você agora, de uma maneira muito simples, está entendendo um problemaço que o mundo árabe tem, a briga eterna entre o povo judeu, o israelense, e o povo palestino muçulmano. E o pior, gente, é que essas duas realidades de povos brigam por uma mesma área, e essa reivindicação, tanto de um lado quanto do outro, é uma reivindicação aceita. Veja como é bacana você conhecer esse processo histórico com uma linguagem bem simples, bem tranquila. Tá vendo aí? Nós vamos sempre mostrar para vocês essa realidade tranquila, porque se você conhece esses meandros, né, da história, vai ficar muito mais fácil de você entender os processos, tá bom? E também existe uma outra coisa que eu preciso falar sobre esse conflito para a gente terminar, porque hoje a gente está focando apenas nessa relação palestino-judeus, que é o seguinte: atente para as provas. A região da Palestina é uma região que hoje está ocupada pelo Estado-nação de Israel. Mas repare bem, o israelense nunca chamou a região da Palestina de Palestina. Para o israelense, para o judeu, o nome dessa região é Canaã, a terra prometida. Tudo bem? Essa região é chamada de Palestina, pelo palestino. Aí sim, é o palestino, o árabe muçulmano palestino, que reivindica essa área como sendo a Palestina, e ele se intitula de palestino. Só para a gente mostrar a você essas diferenças. E a partir do momento em que a guerra entre o povo judeu e o povo palestino aconteceu, a primeira grande guerra, você teve ela registrada nos anais da história em 1948. Essa guerra aconteceu justamente quando o Estado-nação de Israel foi oficialmente criado,
os Estados Unidos reconheceram a criação oficial do Estado-nação de Israel e em 1948 aconteceu justamente a primeira guerra entre o povo judeu e o povo palestino, chamada de Guerra da Independência. A partir daí, outros conflitos serão produzidos, muitos outros conflitos serão produzidos, e esse teor da disputa entre judeu e palestinos, claro que tem um viés de interesse do Ocidente. Os Estados Unidos, por exemplo, foi o país que mais se destacou na ideia da criação do Estado judaico lá na região do Oriente Médio. Por quê? Porque o Oriente Médio já é o grande produtor de petróleo do mundo em 1948 e a criação do Estado-nação de Israel iria beneficiar o Ocidente, porque Israel iria representar um processo de penetração da ocidentalização no Oriente Médio. Um Estado democrático, um Estado que iria servir de exemplo na maneira como o Ocidente vive, que no julgar dos Estados Unidos é a melhor maneira de se viver. E aí, terminando essa nossa aulinha, eu queria que você entendesse o seguinte: neste contexto, quando os Estados Unidos tentaram mostrar a forma de vida, a forma de como se vive no Ocidente, induzindo a ideia de que esta é a forma ideal, esse foi, atente aí, o maior erro que os Estados Unidos cometeu quando eles impuseram a sua geopolítica no Oriente Médio. E você sabe por quê? Porque essa maneira democrática que os Estados Unidos julgam ser a melhor forma de se viver é uma forma que o muçulmano não quer. O muçulmano quer viver baseado nos seus pilares. Como nós vimos na nossa primeira aula sobre a evolução do Islã, ele tem que viver baseado nos princípios do Alcorão. E aí, tentar impor uma nova forma de vida ao muçulmano, totalmente contrária àquilo que ele tem como valores, foi o grande erro que o Ocidente, através dos Estados Unidos, com a criação do Estado-nação de Israel, produziu no Oriente Médio. Beleza? Eu queria explicar para vocês esse contexto histórico que originou a disputa entre judeus e palestinos. E não perca, continue acompanhando essas aulas que eu vou lançar no meu canal para lhe dar justamente a luz de como é que esses conflitos todos vão acontecer. Vamos montando esse contexto e aí você vai saber exatamente nessa situação de disputa Ocidente e Oriente Médio, como é que o terrorismo vai surgir, beleza? Beijo, gente, valeu, dê like, curta, ó. Não esqueça de você ir no sininho lá, ó, para você receber as notificações de todas as atualizações que a gente faz no nosso canal, beleza? Beijo e até a nossa próxima aula.